Boa noite! Sejam bem-vindos. Para quem está aqui ao vivo, parabéns! Nós vamos começar hoje esta sequência onde eu vou te mostrar como valorizar a periodontia, como ter os pacientes recorrentes, ou seja, voltando sempre, mas não é qualquer paciente voltando sempre, mas um paciente que paga bem pela sua periodontia. Escreve aqui o seu nome, me diga boa noite para eu saber de onde é que você fala. Quem é dentista peridiária, escreve aqui hashtag sou dentista peridiária. Nesta sequência de aulas, vou falar tudo, o caminho sobre valorização da pério. E para quem está chegando agora, eu sou a professora Cristina Miura, eu ajudo dentistas a ter pacientes recorrentes e que pagam bem pela pério. Por que é tão bom ter paciente recorrente? Porque te dá paz, te dá tranquilidade que a sua agenda vai estar sempre cheia, porque você finalmente vai conseguir valorizar a periodontia, porque você finalmente vai ter os pacientes que reconhecem a importância da prevenção e eles estarão voltando sempre. Nesta sequência de aulas, eu vou falar hoje, na aula 1, sobre a etiopatogenia da doença periodontal, ou seja, o que mudou na periodontia e como nós vamos explicar de um jeito que o paciente entenda e de um jeito que o paciente dê valor. Eu falo muito que tem técnica para isso, que a gente não aprende técnica para conversar com o paciente. E é isso que vira o jogo. Quando você conseguir entender o que mudou, ou seja, uma atualização, e explicar de um jeito que o paciente entenda, muita coisa vai mudar. Na aula 2, que vai acontecer na terça-feira à noite, às 20 horas, ao vivo, com sorteio de prêmios para quem estiver aqui, eu vou falar sobre periodontia e profilaxia sem dor, porque este é um dos pilares da recorrência. Para quem não acredita que não dá para fazer periodontia sem anestesia, sem cirurgia, sem que doa, ultrassom dói mesmo, coitados pacientes que faz porque tudo dói, é possível fazer uma periodontia super confortável, que o seu paciente adore e deseje voltar sempre. Para isso, assista esta aula na sequência. E quando você aprender a fazer uma pele e uma profilaxia sem dor, você precisa entender como montar um plano de tratamento. Este plano de tratamento, você vai encaixar uma gengivite para um plano de tratamento de alto ticket, um plano de tratamento de R$ 2.000 para uma gengivite, sim, porque eu não estou falando sobre valorização, sobre um tratamento periodontal básico de mais ou menos R$ 2.000. Como monta esse plano de tratamento? O que é que começa? O que é que vai depois? E isto, mesmo que você não seja especialista. Tanta coisa mudou que é possível que você, mesmo não seja sendo especialista, possa assumir os seus casos de tratamento periodontal, entendendo que 80% dos casos de tratamento de doença periodontal são casos leves a moderados. E depois de fazer o tratamento, existe uma área da odontologia que faz recorrência, onde a recorrência acontece. E esta área é a periodontia. A vantagem da periodontia é que você vai ter recorrência. Você não precisa investir em nada novo. Tudo da odontologia tem que comprar a pontinha, a pecinha, a broquinho, o creminho, o pozinho, a pastinha, tudo tem que comprar material. Você vai fazer com todos os materiais que você tem. Você vai fazer com o equipamento que você tem, porque eu vou mostrar qual a técnica certa que você vai fazer. Você não precisa ter um consultório próprio. Se você atende no serviço público, por que você não empresta ou aluga um turno? Por que é que você não faz uma parceria com um colega para fazer um atendimento? Sim, esta pério de todos os dias, de um jeito recorrente e valorizada, é a possibilidade de você começar a atender os seus amigos, os seus familiares, fazendo uma periodontia surpreendente, com os pacientes voltando, com os pacientes indicando, porque ninguém faz isso de um jeito diferenciado, você vai poder cobrar bem pela pério. Uma profilaxia de R$ 400, porque ela vai ser diferenciada, porque ela vai ser única. Você vai ter previsibilidade de caixa, ou seja, você vai saber que naquele determinado mês você vai ter os pacientes voltando sempre, e aquele paciente que entendeu que esse é o objetivo da aula de hoje, porque ele vai voltar, ele volta, e você vai saber, você vai ter uma previsão. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos com cirurgia, e você não tem previsibilidade de caixa, tem mês que tem mês que não tem, um mês que não tem. E um mês que você tem paciente, um mês que você não tem paciente. É isso que acaba tornando tudo muito complicado. Talvez você esteja pensando que isso seja muito complicado, não sei se é isso. Olha, mas eu diria que isso daqui é para você.
se eu não tivesse visto dezenas de pacientes ou dezenas de dentistas com esse mesmo resultado, eu não diria para você. E é verdade que você conseguiu valorizar isso? Você conseguiu cobrar 2 vezes mais ou 3 vezes mais do que era antes? Sim, com certeza. Sou formado há quase 3 anos. Antes eu estava cobrando R$ 180 e hoje é uma média de 300. A minha ideia é aumentar. Tanto que eu já aumentei, né, do valor que eu cobrava. Eu comecei com 120, 150 e hoje eu estou em 250, né? Estou fazendo tratamento agora, né? Já fiz alguns tratamentos, né? Comecei acho que 2 e já fechei alguns pacotes anuais. Fez muita diferença no faturamento do meu consultório. Acho muito mais casos, tem uma previsibilidade de receita muito maior, tem uma taxa de retorno maior dos pacientes. Está conseguindo fazer sem anestesia, valorizar a sua sessão? Sim, consegui. Já aumentei, estou conseguindo fazer sem anestesia. Eu não tive mais nenhum com anestesia aí. Sou muito grata, porque mudou muito a conduta clínica, a gente cansa menos, a gente se permite se valorizar mais também. Sabe o que ela disse depois da consulta? Ela falou assim: eu nunca tinha feito uma consulta dessa na minha vida. Você mostrou detalhes para mim que eu nunca pensei em ver. Foi uma coisa completa. Ela disse que foi uma coisa completa, sabe? Professora, para pensar, 800 de manhã e 500 de tarde. Era que você trabalhava o mês inteiro. Isso está sendo tão bom. Eu aumentei demais o meu faturamento. Nossa, foi o melhor investimento. Eu dobrei o preço, tem uns casos que estão muito complicados, aí eu consigo comprar mais. E o paciente pagou assim, super feliz. Uma maior fidelização no tratamento, porque é uma coisa muito necessária estar fazendo esse acompanhamento. Então, eu percebi um maior faturamento. Falo com todos os meus amigos, os dentistas, né? Eu falo, vocês têm que saber o que está acontecendo na periodontia atual. Melhor não ser feita, para mim, né? Melhorou muito. Eu tenho muito prazer em fazer. Hoje eu tenho mais prazer em fazer a periodontia. Quem quer valorizar a periodontia, a gente tem que entender que sim, é possível fazer isso. E talvez você esteja se perguntando assim, mas espera aí, de onde que veio essa história de valorizar pério, de fazer o paciente voltar, conseguir que ele volte? Tem gente que não acredita que o paciente possa voltar. Tem gente que não acredita que é possível fazer uma prática preventiva, uma prática de periodontia valorizada, ou seja, cobrando bem. A verdade é que isso daqui começou quando eu resolvi ser professora. O sonho da minha vida era ser professora. Assim que eu terminei o mestrado em microbiologia, então você vai ver aqui as imagens eu dando aula de microbiologia, e assim que eu defendi, eu já comecei a ter a prática clínica, e eu me dividia entre a faculdade, entre as aulas. Depois eu comecei a dar aula de periodontia, depois comecei a dar aula de clínica integrada. Em algum momento, surgiu a oportunidade de eu fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Esse intercâmbio foi um intercâmbio chamado Intercâmbio de Grupo de Estudos do Rotary Club. E nesse intercâmbio eu me deparei com uma odontologia muito business mesmo. Uma odontologia onde o consultório odontológico era visto como uma empresa. E isso veio muito forte, porque o meu marido, ele é da área acadêmica também, ele é professor universitário, mestre, doutor, pós-doutor em administração, e ele passou a vida falando que o meu consultório é mal administrado, que eu faço tudo errado, que não é assim que se faz. E a gente discutia, porque eu falava assim, você não entende nada do consultório, você pensa que consultório odontológico é igual vender pão. Mas, quando eu fui para os Estados Unidos, tudo aquilo que o meu marido falava, que eu administrava mal o consultório, era verdade. E eu me deparei com uma realidade de odontologia, de consultório, que funcionava de verdade. E depois desse caminho, assim, eu sempre me dividia entre um pouco das aulas, um pouco com o consultório, mas quando as crianças nasceram, elas eram pequenas, eu com 40 horas, TCC para corrigir, e o consultório, eu entendo de odontologia, eu entendo de periodontia, eu deixei de dar aula, eu me demiti e eu fui atender em consultório, horas. Com tanto conhecimento, já sou professora, vou dar aula. Mas quando eu fui atender, a coisa foi realmente muito difícil. Muito difícil estar no consultório
talvez eu viva a mesma coisa que você vive hoje, estou com a agenda vazia, tenho formação acadêmica, a gente estuda para chuchu, para não ter paciente, para o paciente achar caro, para a gente ficar morrendo de medo de cobrar um pouquinho mais, quem é que tem disso também? Foi muito sofrido. Mas, em algum momento, por conta das crianças, eu pensei assim, eu não vou voltar da aula e eu não vou me sujeitar a trabalhar um monte, porque se eu sair da universidade para ficar com meus filhos, eu tenho que dar um jeito de fazer o consultório ser rentável. Só que é o seguinte, né? Eu não sabia fazer muita coisa que não fosse periodontia ou implantodontia. No primeiro momento, eu comecei a investir bastante na minha carreira como implantodontista, porque na implantodontia eu ia vende mais, o ticket é maior, as coisas iam dar certo. Ainda assim foi difícil. E aí eu fiz um MBA. Nesse MBA eu aprendi um monte de coisa de administração e finalmente aquilo que o meu marido falava fez muito sentido, porque eu aprendi administração, aprendi um pouco de marketing, mas tinha uma coisa na implantodontia que me incomodava, que o custo da implantodontia é muito alta. Agora vamos traduzir assim, não só a implantodontia, mas existem procedimentos da odontologia que são da alta complexidade. Então, pensa bem, os endodontistas falam que a endodontia está virando uma especialidade muito cara, porque você tem muitos insumos para comprar, me confirma se é isso. Na prótese você tem muito material, na implantodontia tem material, tem cirurgia, tem a consulta do paciente, tem os consultórios que eu ia atender, então como eu saí da universidade, eu atendi em vários consultórios, cada dia da semana eu estava atendendo num consultório. Então, enchi o carro, colocava todos os meus materiais, eu e minha auxiliar, e a gente estava atendendo. Deu alguma canseira de estar atendendo em consultório de colega e aquilo que parecia um bom volume de faturamento, na verdade, a gente dividia com todo mundo. A virada aconteceu quando, no consultório onde era o consultório que eu dividia com meu sócio, esse professor de dentística, ele cobrava, na época, há mais ou menos 15 anos, ele cobrava R$150 para uma manutenção de resina composta. Manutenção de resina composta. Na época, eu cobrava muito menos. E ele falou para minha secretária assim, isso doeu no meu coração, que, a Cris não sabe valorizar o procedimento dela. Puxa vida, o meu sócio falou para minha secretária, a minha secretária contou para mim que eu não sabia valorizar. E fiquei me sentindo mal, fiquei incomodada, puxa vida, tenho um mestrado, tenho um MBA, e ainda alguém que tem menos estudo do que eu nesse sentido está falando que eu não sei valorizar. E fiquei pensando nisso, e me veio à cabeça uma coisa muito clássica da administração, que é o fato de que o cliente, ou cliente que já é seu cliente, ele custa 4 a 5 vezes menos do que um cliente novo. Isso é muito claro na administração. E eu estava fazendo justamente o contrário, tá? Eu estava sempre buscando paciente novo, eu não queria muito fazer manutenção preventiva, eu cativava aquele paciente de pério, queria fazer o tratamento, mas a profilaxia eu não queria, porque para mim aquilo ali não dava dinheiro, eu não conseguia cobrar mais por aquilo. Eu colocava força na implantodontia com o problema de que era muito trabalho, muita responsabilidade, muito estresse, e no fim das contas o custo era muito alto. E eu entendi que ao invés de eu ficar investindo na alta complexidade, eu tinha que investir naquilo que é a baixa complexidade e naquilo que faz o meu paciente cliente voltar sempre. O que é a manutenção preventiva? É a prevenção, a terapia periodontal de suporte, as profilaxias que eu nem queria fazer. E eu comecei a trabalhar nisso. Um outro motivo foi que eu queria ficar mais no meu consultório e parar de ficar indo tanto nos consultórios dos colegas, porque aquilo ali ia ficar sempre para mim, porque aquele consultório era meu. E assim, eu comecei a trabalhar e eu consegui valorizar a minha pele de todos os dias. E eu consegui entender que, embora o ticket fosse mais alto para a cirurgia, era mais custo, mais gasto, mais despesa, eu não tenho recorrência, ninguém quer colocar 2 implantes no mesmo lugar, ninguém vai voltar para fazer outro procedimento, eu ia ter que conquistar o paciente de novo, sempre investindo uma montanha em marketing. A essa altura, eu já tinha uma empresa contratada, eu pagava fortunas de marketing para eu ter uma paciente de cirurgia na cadeira. Mas o paciente de pério, eu tinha ele voltando sempre. E quando isso começou a acontecer, a agenda encheu e não tinha mais como é que eu vou
Como é que eu vou falar para a clínica, chama outro periodontista? A clínica não queria, porque só a Cris atendia daquele jeito. Todos os pacientes querem ser atendidos pela doutora Cristina. Então, eu já já tinha visto alguma coisa desse mundo online. Quer saber? Eu vou montar um curso, porque não tem como eu ter um periodontista porque vai fazer de um jeito diferente. Então, eu montei um mini curso para eu ensinar isso, que é manutenção preventiva, profilaxia, e assim nasceu aquilo que hoje é o Peridiária. O Peridiária nasceu da necessidade de eu expandir a equipe, porque a agenda encheu demais, e eu precisava ensinar alguém a fazer do jeito que eu faço. Isso foi super sucesso, conseguiu encher a agenda da doutora começando, recém-formada, sem ser especialista, e para este jeito de funcionar, não precisa ser especialista. E é por isso que eu falo para você que esta metodologia que eu vou te apresentar ao longo da sequência, ela serve para você, mesmo que você não seja especialista, e hoje eu quero dividir isso com você e com o mundo, com o máximo de dentistas possível, porque eu vou ensinar uma prevenção que você vai conseguir cobrar bem, uma prevenção valorizada, uma prevenção que funciona de verdade, porque eu vou ensinar métodos e técnicas que eu aprendi no MBA, que eu vi nos Estados Unidos, que funcionaram para mim, que funcionaram para os dentistas que eu ensino, e eu quero do fundo do coração que funcione para você, e você tenha uma prática clínica pautada em prevenção valorizada com recorrência. É isso que eu quero. Quem falou que periodontia não dá retorno financeiro? Não dá retorno financeiro se você pautar a periodontia num método de precificação pelo custo. Então, dentro dos muitos cursos que eu fiz, se você faz precificação pelo custo, então, periodontia custa o que mesmo? O que tem de gasto? Luva, gaze, ultrassom, babador. Custo é baixo, não tem nada de custo. Aí, se você fica pautando a precificação no custo do material, vai ficar baratinho mesmo. E o dentista entra nessa história e acaba não virando em nada. A precificação que eu vou ensinar ao longo desta semana, ela é baseada no valor, no quanto vale, na sua diferenciação, e ela vai dar dinheiro, porque eu vou ensinar você a se valorizar, eu vou ensinar o que tem de atual na literatura científica, e esse paciente vai ser recorrente. Isso, de custo muito baixo, de recorrência, é lucrativo. E é isso que você precisa entender, tá? E que você tem que entender também, de uma vez por todas, que uma coisa que não é legal para o consultório é pautar toda a prática clínica em procedimentos de alto ticket, tá? Se você acha que os procedimentos de alto ticket é que te dão resultado, você está equivocado. Por quê? O que é de alto ticket? É prótese, endodontia, são todas as especialidades que você precisa comprar muito material. E eu fiz a harmonização orofacial também, na tentativa de conseguir aumentar o faturamento. O problema da harmonização orofacial é que nem todo mundo precisa, nem todo mundo pode fazer, nem todo mundo quer fazer, e o custo é muito alto. Claro que, como implantodontista, como cirurgia mucogengival, também é outra coisa, muito boa de custo baixo. O problema é, quantas tem? Quem é periodontista que escreve, eu sou periodontista, e me diga, tem muita cirurgia mucogengival para fazer? Tem muita indicação? Tem cirurgia todo dia para fazer? E não tem. Por isso, o que traz resultado é o procedimento que todo mundo precisa, que 9 entre 10 pacientes precisam, que se você conseguir vender isso de um jeito valorizado, isso vai te dar resultado. Para de pensar no alto ticket, para de pensar que é aquilo. Você tem que entender que é aquilo que é o cotidiano de todo dia, a profilaxia, o paciente que usa aparelho ortodôntico, o paciente que forma muito cálculo, paciente que tem implante na boca, paciente que tem prótese, você que faz dentística, manutenção das dentísticas, faz o tratamento, daqui a pouco tem infiltração por degradação marginal das resinas compostas, que dão tanto trabalho para fazer por conta
do acúmulo de placa. O biofilme dental vai degradar a margem das resinas compostas. Não sei se você sabia disso, mas tem que trabalhar isso. Faz o implante e depois estão todos sem manutenção. Parou para pensar na oportunidade que é conseguir trabalhar com todos esses pacientes para fazer manutenção preventiva? Parou para pensar na quantidade de pacientes adolescentes que precisam de manutenção preventiva? Nos diabéticos que têm alta suscetibilidade à doença periodontal, que precisariam de manutenção preventiva para não perder os dentes? E que, às vezes, a gente acaba falando que esse paciente não quer, ele não entende. Eu vou te ensinar nesta aula de hoje como você vai convencer esse paciente para voltar sempre. Aqui, ó, a Marialva falando assim, o meu trabalho fica mais reduzido porque eu só consigo fazer procedimentos com pacientes anestesiados. Eu entendo perfeitamente isso. E a gente trabalha com paciente anestesiado e demora para anestesiar, e o paciente não quer anestesia, e o paciente reclama que dói, e o paciente não quer voltar, e o paciente fala que é uma sessão tortura. A gente estuda um monte, depois o paciente não quer voltar, ele se enrola, ele acha que aquilo ali é sessão tortura. Não, é possível fazer uma periodontia que o paciente deseje voltar. Para isso, eu quero mostrar. Quem está no Instagram, por favor, pula para o YouTube, que aqui tem slide, tá? Eu quero mostrar uma coisa que veio da administração, chamada Matriz BCG. Matriz BCG vem de Boston Consulting Group, de Bruce Henderson, de 1970, e ele fala sobre o mercado de toda empresa. Toda empresa vai ter 4 tipos de produtos ou serviços. Dentro desses 4 tipos de produtos ou serviços, toda empresa vai ter um produto que é o produto estrela. Produto estrela é aquilo que todo mundo quer, que todo mundo deseja, é atrativo, todo mundo quer lente de contato, todo mundo quer clareamento, todo mundo quer implante, todo mundo quer harmonização orofacial. Quer, mas nem todo mundo pode. Quer, mas você, profissional, vai ter que continuar, estar sempre investindo e se reinvestindo em atualização profissional para que você consiga executar este procedimento estrela. Se você está me ouvindo, é recém-formado e ainda não tem qualificação ou não tem dinheiro para você investir tanto na sua qualificação, você não vai poder ter um produto estrela. Você vai ter que fazer uma pós-graduação para isso, vai ter que estar sempre se investindo para isso. Se você está no serviço público, passou a vida no serviço público, está terminando a carreira, está quase para se aposentar, vai terminar e vai fazer nada relacionado à odontologia, ou pode trabalhar na baixa complexidade, que é esta pele valorizada. Mas se você quiser trabalhar no consultório e concorrer com o pessoal do produto estrela, da alta qualificação, vai ter que investir alto em curso, em material, enfim, toda empresa tem o produto estrela. E isto precisa de um alto investimento. Vai ter alto faturamento, mas até você ter o retorno financeiro deste alto investimento, vai demorar. Eu, como implantodontista, eu sei o quanto você investe para comprar motor, material, instrumental, curso, viagem, e talvez vai demorar para você ter os seus próprios pacientes. Tem produto ponto de interrogação, tá? Produtos novos, coisas que estão começando, sabe? Precisam de grande investimento. Tem produto abacaxi, que são coisas que você faz, que nem sempre dão lucro. Me disseram que, dependendo do que for, prótese total, por exemplo, dá muito trabalho, nem sempre vai dar lucro. Então, depende do laboratório, depende disso tudo der certo. E tem o produto vaca leiteira. Toda empresa tem um produto chamado produto vaca leiteira, que é um produto que, em administrê, se chama alta participação do mercado. Ou seja, todo mundo quer, todo mundo precisa. E que isso vai trazer sempre o cliente recorrente comprando mais, ele precisa e vai ter grande lucratividade. E a pério de todos os dias é o produto vaca leiteira. Para você ter esse leitinho caindo todos os meses no seu consultório. Para você ter previsibilidade de caixa, porque você sabe que mês após mês, se você conseguir trabalhar na recorrência, este paciente vai voltar. Se você consegue valorizar, que é isso que eu vou falar nas aulas 2 e 3, que é a valorização, uma profilaxia apaixonante, diferenciada, sem anestesia, que o paciente adore, um plano de tratamento onde você consiga cobrar bem, não precisa ser especialista para isso, onde você vai parar de ficar prescrevendo só profilaxia e clorexidina para gengivite, mas oferecendo um plano de tratamento
para isso, oferecendo um plano de tratamento para periodontite básica, periodontite inicial, bolsas periodontais, cálculo subgengival, oferece um plano de tratamento. Para de fazer raspagem isolada, limpezinha, tartarectomia isolada. Oferece isso de um jeito diferenciado, valorizado, que o seu paciente vai querer pagar bem por isso. É isto que eu quero falar para você, que é possível na periodontia. Faça da pério básica de todos os dias a vaca leiteira do seu consultório. Pode continuar fazendo tudo aquilo que você gosta de procedimento curativo, mas atrele todo o conteúdo curativo, todo procedimento curativo com manutenção preventiva. Está fazendo ortodontia? Atrela com manutenção preventiva. Fez resina composta? Coloca manutenção preventiva. Fez endo? Oferece a forma de não ter mais aquilo. Vai fazer cirurgia? Por favor, profilaxia apaixonante periódica antes, depois do procedimento, para sempre. Pegue todo paciente que chega no seu consultório, coloque na manutenção. A gente não aprende a fazer isso. E eu vou te mostrar o caminho. Você precisa saber conversar com esse paciente para que ele volte. E o caminho disso é falar sobre a etiopatogenia da doença periodontal, explicando de um jeito que o paciente entenda. Por quê? Muita coisa mudou da periodontia, mas quando você explica de um jeito que ele entenda, e eu vou trabalhar uma metodologia chamada storytelling, que ela vem do marketing, para que você consiga falar para o paciente e para ele entender, e ele vai voltar. Bom, você não precisa mais exigir controle de placa do paciente. Para de brigar pelo controle de placa. Para de falar que você tem doença periodontal ou doença gengival porque você não escova direito, porque você não passa fio dental. Você enche o paciente de bronca. Essa era eu, tá? Enche o paciente de bronca, enche o paciente de culpa. Escreve aqui no chat, eu sou assim, tá? Essa era eu. E o paciente vinha todo constrangido, assim, doutora, desculpa, mas é que não deu tempo, a vida tá corrida, não deu para passar fio dental. Era eu para dar bronca no paciente. Isso só afasta o paciente. Aprendi isso do marketing. Era uma experiência negativa ir para o consultório. Vou tomar bronca da doutora. Era uma experiência desagradável para o consultório. Vou raspar até não sangrar, até sangrar um monte. É doído. Lá, vamos começar a sessão tortura com a doutora. E vinham essas brincadeirinhas. Já vou tomar uma bronca da doutora. Não precisa mais exigir controle de placa. Não precisa exigir. As coisas mudaram. E é isso que eu vou falar hoje. O modelo da doença periodontal mudou. Mas eu vou falar assim, de onde veio isso? Veio do seguinte, tá? Aqui é numa perspectiva histórica, no final da década de 50, história, tá? Eles reconheceram lá na década de 50 que o controle efetivo da placa bacteriana seria imprescindível para manter a saúde bucal. E esses estudos ganharam muita força. Precisava de controle de placa, porque antes daquilo era uma odontologia mais cirúrgica, era uma odontologia mais mutiladora. Quando chegou a década de 50, onde a microbiologia tomou força, falaram assim, olha, é bactéria, então vamos fazer controle de placa, porque isso vai resolver. Aí tem um estudo clássico de 1965 do professor Le, que ele falou sobre a gengivite experimental em humanos. História, tá, gente? É por isso que a gente pensa nisso hoje. Naquela época, se descobriu uma coisa única, que o acúmulo de placa leva à gengivite. Que toda gengivite, ela leva à periodontite. E que toda placa é semelhante, toda placa precisa ser combatida, toda placa precisa ser escovada. Aí escreve aqui no chat, eu mandava o paciente escovar os dentes, eu exigia o controle de placa. Isso é jurássico, isso é histórico. Porque naquela época se entendia que precisava combater a placa bacteriana, precisava de um controle minucioso de placa bacteriana, precisava fazer evidenciação de placa para o paciente escovar perfeitamente, como condição sine qua non para ter resultado. E o que começou a acontecer? Nós começamos a ficar muito desanimados, porque o paciente não escova, porque a gente não consegue resultado, mas não é que não consegue resultado porque o paciente não escova. Não consegue resultado porque nós não sabíamos o que sabemos hoje,
que as coisas mudaram. Isso faz parte da história. Isso não é atual. Não vai mandar o paciente escovar os dentes até a próxima encarnação. Não precisa mandar o paciente se esfolar. Então, que estágio da pele será que você está? Então, na década de 60, depois desse estudo do professor Lê, surgiram os evangelistas da placa. E os evangelistas da placa, eles tiveram um papel histórico importante na prevenção, num papel mais preventivo, para não ter mais tanta mutilação, tanta cirurgia ressectiva. Então, isso foi super importante naquela época. Porque naquela época se achava que toda placa bacteriana era igual, que toda placa bacteriana causava doença. Mas mudou. Não vai. Nós não vamos mais exigir do paciente um controle de placa perfeito, porque isso espanta o nosso paciente. Chega, tá bom? Que esta aula seja transformadora para você, que a partir de hoje você vai parar de ficar brigando com o paciente. Para de ser um dentista descofurado. Para de ser um dentista repetitivo. Tem que escovar o dente, tem que passar fio dental. Não tá passando fio dental do jeito certo, não tá limpando do jeito certo. É por isso que é isso, aquilo. E você fica sempre repetindo, escova os dentes X vezes ao dia, com X escova, X passa. Não, porque não é isso. E as coisas mudaram. Mudaram no final da década de 80, onde o professor Sokransky, ele publicou um estudo que começou uma nova era da nossa periodontia, que ele falou sobre os complexos microbianos. Nesse estudo, falando sobre os complexos microbianos, ele descobriu que nem todas as bactérias são iguais, que são grupos, né, complexos microbianos. Os complexos microbianos variam entre os que podem ser compatíveis com os hospedeiros e os que podem ser fortemente patogênicos. Aqui iniciou-se uma nova era da periodontia, da odontologia, que nem todas as bactérias são iguais, que algumas bactérias são patogênicas e que algumas bactérias são relacionadas à saúde. Então, nem todas as bactérias são ruins. Alguns complexos ou grupos microbianos parecem estar relacionados com a severidade da destruição periodontal, mas não todas as bactérias estão relacionadas com a doença. Nem todas as bactérias são iguais. Nem todas as bactérias vão causar doença. Então, por que é que a gente fica exigindo controle de placa do paciente? Para que encher o paciente de bronca? Por que a gente vai falar que a culpa do tratamento periodontal não ter dado certo é porque você não passou o fio dental do jeito que tinha que passar? Isso espanta o nosso paciente. Isso torna a experiência ruim. E você vai ser valorizado por esta informação atualizada que você tem. Você vai cobrar melhor, porque você sabe explicar de um jeito diferente. E calma lá, que tem muito mais aqui ainda, tá? Bom, nem todas as bactérias são ruins. A partir deste estudo, se chegou à conclusão que as bactérias, elas são divididas em complexos microbianos. Nesses complexos microbianos existe a base da pirâmide e existe o topinho da pirâmide. No topo da pirâmide, nós temos uma pequena proporção que todos nós temos de bactérias do complexo vermelho. Estas bactérias, elas fazem parte da microbiota normal e todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas elas estão em pequena proporção. Nós temos um complexo laranja, que são bactérias intermediárias, não tão relacionadas à saúde, não tão relacionadas à doença. E a gente tem de base o complexo amarelo, verde, roxo e azul, que são as bactérias relacionadas à saúde. É altamente desejável que a gente tenha bactérias relacionadas à saúde. Gente, para de prescrever bochecho para tudo. Para de prescrever bochecho para o paciente saudável. Não é isso. A gente precisa de bactérias boas. As bactérias boas fazem parte. O modelo atual da etiopatogenia é o modelo do equilíbrio ou do desequilíbrio microbiano. Quando a gente tem isto de uma forma equilibrada, nesta proporção, a gente tem saúde. Quando a gente tem desproporção, a gente tem doença. Tem doença periodontal quando a gente começa a ter mais complexo vermelho do que o desejado. Guarda isso, porque é importantíssimo para a sequência de aulas que a gente vai falar ao longo desta semana.
O segundo conteúdo importante é o entendimento de uma coisa chamada biofilme. Biofilme é um conceito onde toda a estrutura dura, imersa em meio líquido, vai formar uma coisa chamada biofilme. Dente é uma estrutura dura, imersa em meio aquoso, e a gente vai ter uma coisa chamada biofilme, e isso se diferenciou, isso mudou o entendimento de placa bacteriana e doença periodontal. Juntando esses dois conceitos dos complexos microbianos com o biofilme, tudo mudou. Tudo mudou. E os biofilmes, eles são estruturas tridimensionais. Então, você vai ver assim, é uma estrutura de 3 dimensões, complexa, e que isso daqui, ele se forma primeiro com a aderência, tem etapas, a aderência de primeiros micro-organismos, que depois começam a se coagregar, mas a verdade é que a placa bacteriana não é uma coisa estática. Ela é móvel, ela é tridimensional, onde os micro-organismos anaeróbios, que são os periodontopatógenos, ficam dentro de bolsões de anaerobiose em qualquer lugar da boca. Fica no incisivo central, fica no dorso da língua, fica na vestibular dos dentes. Se acreditava antigamente que periodontopatógeno ficava só escondido dentro da bolsa periodontal. Periodontopatógeno está na boca toda. E não adianta prescrever bochecho, porque os antimicrobianos tópicos ou antissépticos tópicos, eles não chegam ao biofilme. A gente precisa desorganizar o biofilme. Guarda isso que é importante para a aula 2, tá? Guarda isso. E que estas bactérias ficam ali, esses biofilmes acabam ficando aqui. E descobriram que biofilmes, olha aqui, olha a estrutura tridimensional de um biofilme. Aqui é uma micrografia onde a gente consegue ver a viabilidade, ou seja, bactérias vivas, elas ficam ao longo do biofilme. Não é uma coisa reta, estática. Elas fazem coisas dentro da boca e formam estruturas, destacam, estão protegidinhas ao redor de uma matriz extracelular de polissacarídeos. E isso daqui tem característica. Isso mudou tudo dentro do entendimento de saúde e doença. Nem todo biofilme é igual, nem toda placa bacteriana é igual, e o biofilme tem características importantes. Bom, uma das características é a resistência a antibióticos e antissépticos. Se você trata gengivite com clorexidina, com bochecho, eu sinto dizer, mas isso estava no livro quando eu formei, quando eu dava aula. Mas não adianta. O antisséptico não vai alcançar as bactérias. É resistente. Não adianta prescrever antibiótico. Não resolve. Resolve só em curto prazo. Em médio prazo, não resolve. Os anaeróbios, que são os periodontopatógenos, as bactérias relacionadas à halitose, ficam protegidinhas pelo biofilme. Não resolve. Pode prescrever o que quiser, antibiótico, antisséptico, não vai eliminar, tem que romper. O rompimento do biofilme é um passo importante e insubstituível. E na aula 2 eu vou mostrar como é que a gente vai fazer, e na aula 3 eu vou mostrar como a gente faz um plano de tratamento dentro de tudo isso. Tudo aquilo que era da periodontia, que talvez você aprendeu na graduação, se você é formado já há um tempo, tem gente que está se formando agora e ainda está aprendendo na periodontia antiga. Fazer o quê, né? Mas o rompimento do biofilme é um passo importante e insubstituível. Existe uma coisa chamada resiliência do biofilme. Resiliência diz respeito à característica do biofilme, de que uma vez que você rompa, que você desorganiza o biofilme, ele forma de novo com características muito semelhantes ao que era anteriormente. E isso mudou o jogo. Eu vou repetir. Resiliência é a capacidade do biofilme formar com características semelhantes. Ou seja, não adianta fazer uma raspagem de 6 em 6 meses. Vai voltar tudo que era de novo. E o seu tratamento periodontal não dá certo. Eu tenho periodontista, conheço periodontista, que já é periodontista há 20 anos e há 20 anos não consegue resolver uma doença periodontal. Por quê? Porque está no paradigma antigo. Ainda está fazendo um tratamento sem obedecer esses preceitos. Aí, o que é uma periodontia frustrante, que não dá certo. Aquilo que dá certo é quando a gente consegue entender o que mudou e fazer isso diferente. Ai, professora, mas é o seguinte,
Como é que nós vamos explicar isso para o paciente? Assim, nossa, mudou, né? Mudou. E aí, nós trabalhamos numa metodologia de storytelling, que são as histórias que colam na cabeça. Trabalhamos com analogias para que o paciente entenda a importância da recorrência, por que precisa ter recorrência, por que ele precisa voltar sempre dentro do modelo atual de etiopatogenia. Isso vai ter o seu paciente voltando sempre, e isso vai encher a sua agenda, isso vai te trazer paz, isso vai trazer previsibilidade de caixa de uma coisa de custo baixo, de lucro alto, vai pegar o seu paciente que você fez restauração dentística canal e vai ter esse paciente voltando sempre. Periodontia é para todo mundo e é possível, desde que você aprenda a contar a seguinte história. Tem que explicar de um jeito que ele entenda. Quando o seu paciente entender, isso vai fazer sentido. Então, quando a gente fala, eu explico, o paciente não entende, esse era eu, tá? E eu dava uma aula para o paciente, fala aí, eu também dava uma aula. Dava uma aula para o paciente, explicava tudo. Nossa, se o paciente não prestasse atenção, eu explicava mais ainda. E o paciente não prestava atenção e não voltava. E já mandei cartinha, mandei e-mail, mandava ligar, e não acontecia nada. Mas assim ele volta. E presta atenção. A primeira história que você vai contar é a história do antisséptico. É assim, a história do vaso sanitário, né? Doutora, qual é o melhor bochecho para minha gengivite? Olha, comprar um bochecho para a sua gengivite é a mesma coisa que você ir lá no supermercado e procurar assim, qual que é o melhor produto para vaso sanitário? Ah, tem produto baratinho, tem um produto mais caro, mais cheiroso, de cheiro mais forte. Você pode escolher o melhor produto, o produto mais caro que tem. Se você só jogar o produto no vaso sanitário e acionar a descarga, vai funcionar? Não, não vai. O que é que precisa fazer? Precisa pegar a escova do vaso sanitário e tem que passar a escova. Por quê? Porque no vaso sanitário tem biofilme. Tem um biofilme em toda a superfície imersa e meio líquido, tem uma massinha de bactérias. E é por isso que não importa qual é o produto que você compra, desde que você faça uma fricção mecânica, você vai conseguir remover. E esta é a primeira história que você vai contar para o paciente, para ele entender que não tem bochecho mágico, que não tem pasta mágica, não tem. É você, dentista, que vai remover o biofilme. É você que vai manter aquele biofilme equilibrado, em simbiose. E é por isso que eu tenho a alegria de falar que o método que eu ensino te valoriza. É o único método onde não importa o produto, o mais importante é você. Você, dentista, você, nós, dentistas, somos os mais importantes. É para te valorizar. Você vai cobrar mais, porque só você explicou de um jeito que ele entenda. Aprende isso, se valoriza. A segunda história, a história do jardim. A história do jardim é para explicar o equilíbrio ou o desequilíbrio microbiano. Ou seja, quando a gente tem a microbiota bucal equilibrada, que todos nós, né, somos dentistas, escovamos bem os dentes, é como se nós tivéssemos um jardinzinho, nesse jardinzinho a gente tem graminha, a gente tem florzinha, então a gente tem a microbiota normal, mas todo jardim tem um matinho, não é? Todo jardim tem um matinho. E neste matinho, esse matinho um ou outro não faz a diferença. É assim mesmo. Toda boca tem bactéria patogênica também. Em equilíbrio, toda boca tem. A minha tem, a sua tem, a do paciente também tem. O problema é que, às vezes, por alguns fatores retentores, bordos de restauração, ausência e higiene inadequada, ou alimentação inadequada, ou fatores inflamatórios sistêmicos, o que quer que seja, a gente começa a ter um desequilíbrio microbiano e a gente começa a ter um supercrescimento de algumas bactérias patogênicas. E nessas bactérias patogênicas, elas representam matinho, você começa a ter mais matinho no seu jardim. E depois que você tem um pouco mais de matinho, esse matinho se prolifera. A gente tem no Peridiária a história, a hipótese do patógeno-chave, também para explicar o quanto essas bactérias patogênicas elas vão estar relacionadas com a saúde ou a doença. Você vai ter mais doença quando você tem uma proporção de bactérias ruins. E assim começam a ter as gengivites, as periodontites, os problemas. Quem está aqui ainda aguenta um pouquinho que tem sorteio ao vivo, tá?
E que quando você tem esse matagal, ou essa grande proporção de bactérias causadoras de doença, a gente tem aquilo que se chama de disbiose. Disbiose é o desequilíbrio bacteriano. E o que vai fazer? Adianta jogar herbicida. O que acontece quando você joga herbicida em cima do jardim ou em cima da lavoura sem capinar? O que acontece é que você mata aquilo que está em cima, mas aquilo que está embaixo daqui a pouco cresce com mais força. É a mesma coisa. Então, conta a história do herbicida, conta a história do vaso sanitário. É importante que retorne ao dentista para fazer um tratamento. Aí, nesse tratamento, você reseta, você capina o jardim. E aí é o seguinte, está resolvido para sempre? Chamou o jardineiro, capinou o jardim uma vez, está resolvido? Não, não está. Vai voltar? Vai voltar. E o seu paciente, através dessa história, ele vai entender que ele precisa de recorrência, que não existe saúde bucal se não houver retorno periódico. Isso é a mesma coisa para a doença cárie, é a mesma coisa para a doença gengival, é a mesma coisa para a doença periimplantar. E quando você conseguir contar esta história, você está explicando de um jeito que ele entenda através das técnicas de histórias que colam na cabeça o porquê é que ele precisa de recorrência. Ele precisa voltar. E depois, quando ele voltar, você vai fazer uma profilaxia apaixonante, maravilhosa, encantadora, zero dor, sem anestesia para o paciente. Isso daqui eu vou falar ao longo da semana também com plano de tratamento. Isto é para falar que o objetivo é a simbiose. Nós temos aqui, dentro de todos os grupamentos ecológicos, nós temos simbiose ou disbiose. E o que a gente precisa é ter um equilíbrio. Nem todas as bactérias são ruins. Algumas bactérias são boas, boa parte das bactérias são boas. O objetivo não é esterilizar o paciente, não é brigar com o paciente, mas ter este paciente em recorrência, voltando sempre, pagando bem, porque você sabe explicar, você sabe mostrar a importância para ele de um jeito que ele tenha entendido e vai te valorizar mais ainda quando você fizer um procedimento para lá de agradável, confortável para ele. E assim ele vai conseguir entender. De quanto em quanto tempo ele vai voltar? Ele vai voltar dentro da necessidade dele. Aí vou falar isso dentro do plano de tratamento. Ele precisa voltar antes dele ter doença de novo. Como é que isso pode levar à recorrência com pacientes pagando bem? Conta as histórias. Esse paciente precisa entender o quão vantajoso é estar com você. O quanto vai ser vantajoso que ele retorne ao seu consultório periodicamente. O quanto vai ficar barato ele não ter doença periodontal. E quando você colocar esse preço, ancorar esse preço, que vai ser muito barato, voltar sempre, ele volta. E assim, você vai sair dos convênios, você talvez vai sair do serviço público, vai se aposentar, vai poder alugar um turno no colega e vai poder atender. Você que tem clínica, vai conseguir ter recorrência dos pacientes, ao invés de ficar só esperando ter procedimento curativo. E nessa recorrência, você vai estar sempre em contato com o seu cliente. Você que faz orto, que faz implante, que faz próteses complexas, vai ter a segurança que o seu tratamento vai dar sempre certo. Você que faz cirurgia, vai parar de fazer cirurgia com aquele monte de placa bacteriana. Tá? Cirurgia de terceiro molar, por favor, né? Em adolescente cheio de placa bacteriana, ninguém merece. Tratamento ortodôntico Invisalign com paciente com um monte de placa bacteriana, ninguém merece. A gente tem que conseguir vender pacientes em recorrência, em pacote. E isso eu vou te mostrar ao longo dessa semana. Isto vai trazer resultado para você. E você vai vender aquilo que o paciente valoriza. O que o paciente valoriza? Vai valorizar uma experiência boa, saúde bucal muito abstrato, tá? Que a gente vai estar... Que você vai ter um sorriso bonito, de um jeito agradável, confortável, que não precisa sofrer. E você, mesmo que você não seja periodontista, vai poder oferecer isso. Você não precisa investir muito, você vai fazer com os materiais que você tem. Ai, preciso de um equipamento novo. Não precisa, você vai fazer com aquilo que você tem. Porque o mais importante é o fundamento. Ai, eu preciso investir em marketing de captação. Antes de investir em marketing de captação, começa a pegar os pacientes que você tem e coloca na recorrência. Pega os pacientes que você tem para voltar sempre. Pega os pacientes que você tem, oferece uma prevenção encantadora, diferenciada. Isso vai mudar a sua vida. Talvez você pense assim, profilaxia não dá dinheiro, o paciente não quer. Desde que você ofereça isso de um jeito
diferenciado, valorizado e único, gostoso, agradável. O doutor explicou de um jeito que eu entendo. Ele volta. Isso vai ser diferente. Eu quero dizer também que vai ter aqui na descrição o grupo para entrar no WhatsApp. No WhatsApp, eu vou colocar 5 perguntas ao final dessas aulas. Então, a gente tem aula 1 hoje, aula 2 na terça às 20 horas e aula 3 na quinta às 20 horas, com sorteio de prêmios somente para quem estiver aqui ao vivo. E quando você preencher essas 5 perguntas que estiverem no grupo de WhatsApp, a gente vai fazer um sorteio ao final da outra semana para quem responder. Isso porque eu preciso saber se você assistiu essa semana de aula, se você prestou atenção e vai receber um super, super, super mega presente. Eu desejo a você que você consiga entender mesmo que isto transforma a sua vida. E eu quero falar para vocês que é perfeitamente possível que você consiga pério recorrente com pacientes voltando sempre e pagando bem pela sua pério. Quanto está a sua taxa de retorno? Quantos por cento voltam? Praticamente 100%, porque eles estão saindo com os retornos já programados e pagos. A gente está fazendo em pacote fechado. Então, todos esses novos pacientes que a gente está fazendo desse método é 100%. A periodontia antiga, a gente tinha o resultado, mas não é com tanta consistência que a gente tem com esse método. A gente consegue melhores resultados em menor tempo. Meu jeito de falar, a minha forma de conduzir, a minha valorização, e melhorou sim os meus valores. Não tá vazio, tá vendo? Isso é só particular. Aumentei o meu faturamento com os meus próprios pacientes. Eu consigo ter uma venda recorrente, eu consigo fazer as manutenções nos meses que eles precisam voltar, com a frequência que eles precisam voltar. É maravilhoso, porque vocês vão ter não só muitos pacientes, mas vão ter uma longevidade no trabalho e prazer. Eu ainda estou trabalhando 2 tardes, porque é o meu objetivo. Eu já estou numa fase da vida que eu posso me dar esse luxo e vocês vão poder. Tá vindo bastante gente indicada de parente para fazer. Cada sessão que vem, eu falo uma coisa nova, dou uma dica nova, mostro uma coisa nova. Então ele sai dali e questiona meu preço. Todos eles estão voltando. Eu já tenho paciente na segunda, na terceira, na quarta manutenção e eles voltam direitinho. Já até dobrei o preço. Não tem muito problema em relação ao valor, os pacientes aceitam. Eu vou ficar com o que eu gosto, com o que eu amo e ganhando bem e não estressando e tendo tempo para tudo. Resolveu minha vida. A gente mudou, eu só faço profilaxia e raspagem agora. Todo mundo quer, os meus pacientes passam para os avós, para os filhos, para os pais. Minha agenda está lotada. Eles pagam, com certeza. E assim, eu ainda acho que tá barato, doutora. Eu acho que tem que cobrar mais, sabe? Os retornos são maravilhosos. Todos comparecem. O esposo também está satisfeito que eu chego mais cedo no trabalho, porque a gente valoriza o tempo. Eu trabalho mais porque eu realmente estou fazendo mais periodontia. Mas eu estou saindo mais cedo do meu trabalho por conta de que eu consigo gerenciar melhor minha agenda, vamos dizer assim. E o último recado para deixar para você, eu vou pedir para que você coloque aqui o seu comentário, escreve aqui. Opa, o que você aprendeu de valioso nesta aula de hoje? Escreve para mim, olha, a coisa mais nova, mais bacana, foi isso, foi aquilo. Escreve para eu saber, escreve a sua dúvida. Eu estou aqui esta semana para te ajudar. Eu desejo que você consiga ter os pacientes voltando sempre, em recorrência, que você consiga valorizar a pele de todos os dias, a dúvida que você tiver, aquela perguntinha que, como é que faz isso, como é que faz assim, pergunta no chat, manda para o direct, e no final da semana a gente abre os grupos de WhatsApp para discussão. Na terça-feira, às 20 horas, eu vou fazer a aula 2, onde eu vou te mostrar como você vai fazer esta profilaxia zero dor. Na aula 3, vou mostrar como você vai fazer um plano de tratamento de alto ticket, mesmo que você não seja periodontista, e ao longo desta semana, todo o conteúdo para você entender o caminho para pacientes recorrentes pagando bem pela pério. Muito obrigada por acreditar e por engrossar essa lista de dentistas que acreditam que é possível fazer uma pério valorizada. Um grande abraço e até a próxima!